diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Algumas traduções vão dizer: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Esse versículo é uma instrução para nós, clara, de que honrar o Senhor é necessário. Existem várias formas, maneiras de honrar o Senhor, e uma destas formas é obedecendo. Honrar ao Senhor com a tua fazenda, honrar ao Senhor com a primícia da nossa renda, ela só é um problema para o ingrato. Para o grato isso não é um problema. Para quem entendeu que não tem a ver com o pagamento, para quem entendeu que não tem a ver com uma bolsa de valores, para quem entendeu que não tem a ver com uma barganha medíocre e barata, então isso é um problema apenas para o ingrato. Honrar ao Senhor com os nossos bens significa dizer que eu, com um bem maior, contribuo com um bem menor para um bem maior ainda. Significa dizer que com uma semente eu gero um fruto, e estes frutos são tidos perante o Senhor como aquela colheita da qual Ele fala. Então, tudo o que fazemos ao honrar o Senhor tem a ver com um cumprimento de propósito que vai além do que é monetário, vai além do que é material, porque transcende para a representação clara e objetiva, ainda que pequena, da nossa obediência e gratidão ao Senhor. Só investimos no que acreditamos em Deus. Só contribuímos com o que cremos. É por isso que, com relação à fazenda e aos bens, é apenas uma demonstração de que nós entendemos de que se o Senhor não nos tivesse dado, então nada teríamos. E ainda tendo, nada é nosso, porque somos mordomos. Honrar ao Senhor com as primícias da nossa renda significa dizer que o que é primeiro é mais importante do que a renda. Então está dizendo que honrar ao Senhor com as primícias da nossa renda é que a renda, na provisão de Deus, naquele que é Jeová Jireh, a renda que você tem, que eu tenho, já é secundária, porque o Senhor já nos deu muitas outras benesses antes dela. Com o que fazemos, com o que temos, com o que somos, quem somos, com o que vem à nossa mão, com o que sai da nossa mão, com o que construímos, com o que servimos, com o que trabalhamos, com o que investimos, de que modo essas coisas apontam Cristo? De que modo essas coisas, de alguma maneira, refletem a luz do Evangelho? E eu volto a dizer, não estou falando de grana, porque grana é medíocre demais. Se nós nos movemos pelas coisas temporais, mais temporais ainda seremos. Efêmeros, passageiros, peregrinos na terra. Se aquilo que é material, se aquela camisa que está sobrando, se aquele recurso da primícia que deve ser o primeiro a honrar o Senhor, se a
Ser próspero não tem a ver com ser rico, com ser famoso. Ser próspero é ter o entendimento de um contentamento pleno de que somos totalmente, integralmente dependentes do Senhor. Se você pode fazer assim, então você consegue levantar o seu braço. Já é um presente. Se você anda, já é um presente. Então, todo aquele que honra o Senhor com as suas primícias, não combina a gente dizer que está honrando ao Senhor com as nossas primícias e fazer isso por necessidade ou com tristeza, como diz o apóstolo Paulo. Mas faça todas as vezes com alegria, sem presilhas, cadeias, algemas, prisioneiros da avareza, do egoísmo, do orgulho ou da mediocridade. Mas quando o fizer, e isso não tem a ver com o volume da cifra, mas tem a ver com o tamanho da gratidão. E este tamanho de gratidão apontará para uma coisa que não é temporal. A camisa que você doa não pode apontar para uma coisa temporal. Quando se doa uma camisa, não simplesmente você está protegendo do frio. Quando você ganha um prato de comida, eu aprendi isso muitos anos atrás. Quando alguém lhe dá um prato de comida, você come aquela comida e depois de passar muitos anos, você, ainda que você se torne o dono de um restaurante, jamais você retribuirá aquele prato de comida. Porque naquele dia, alguém não lhe deu comida, alguém lhe deu vida. Quando você cobrir alguém com a sua túnica, cubra ele de vida. Quando você abraçar alguém, abrace gerando vida. Quando você honrar e trouxer o seu recurso, a sua primícia, daquilo que você trabalhou, daquilo que eu trabalhei, daquilo que nós gloriosamente contribuímos e servimos como solução, da onde o Senhor nos plantou, que você entenda que aquilo é vida, vida sendo entregue ao autor da vida, como um ato de gratidão e dizendo a Ele: eu te honrarei, em nome de ti dou-lhe muito obrigado, Senhor, porque de fato eu não mereço. Tem muita gente quebrada. Volto a dizer, não estou falando de grana. Tem muita gente quebrada, tem muita gente arruinada, porque aquilo que traz o gasofilaço já é fruto de uma murmuração que começou lá nas horas trabalhadas, dizendo que aquele lugar que se trabalha é uma porcaria, que o olerite é o que faz que chora, que não sei o que lá. Não. Aquilo que o Senhor te entrega é precioso. Eu aprendi, ao chegar em Itajaí, eu aprendi muitas coisas. E ao seu tempo, certamente, nós compartilharemos as cicatrizes. Mas tem uma coisa que eu aprendi aqui, eu reaprendi aqui. Eu tinha aprendido uma vez na minha vida e eu esqueci. E aqui eu reaprendi. Ser integralmente, preste atenção, integralmente dependente do Senhor.
Nesse lugar, da graça,
do Senhor dos Exércitos. Nós temos que aprender com eles. Porque eles não fariam isso 24 horas por dia se o Senhor não recebesse. Amém? Adoração atrai a presença. Tudo que eu e você teremos nesta noite, ali na presença dos irmãos, é a presença dele. Eu não vim para cá para estar na presença do Lord apenas, ainda que eu o amo, mas na presença dele. Porque ele me assiste todas as manhãs, todas as noites, todos os momentos, as minhas angústias, as minhas perguntas. É ele que me assiste todo o tempo. Então vale a pena estar aqui nesta noite, adorando ele, glorificando ele, dizendo que ele é suficiente. O pastor que estava fazendo a parte da oferta, bem pontual, né, pastor? O lugar mais bonito que a gente alcança, pastor, é na dependência. Eu vou dizer para você que é o lugar melhor para a minha carne. É o pior lugar para a minha carne. É a dependência. Mas é na dependência que vai mostrar a sua glória. Não há outro lugar para mostrar a sua glória. Porque se eu puder ir, ele não vai. Sem dúvida. É um lugar difícil para a carne e para a alma. Porque elas cogitam com o espírito. Mas o Pai está alegre. E quando eu estou um pouco moído, um pouco doído, desesperado às vezes, mas o Pai está alegre, porque me vê dependendo dele. Todos nós passamos isso, porque ele quer mostrar a sua glória. Ele quer mostrar que você não precisa se desesperar. Ele quer mostrar para mim e para você que eu não preciso me frustrar com as circunstâncias que estou vivendo. Ele só quer mostrar para mim que ele é suficiente. Eu preciso é dele. São 3 décadas que a minha casa serve ao Senhor. E cada dia que passa, cada ano que vem na minha vida, mas eu preciso descer. Mas eu preciso ser submisso. Mas eu sei que não posso colocar minhas forças. Eu sei que eu vou trabalhar diário, mortificando a carne, barrando a minha alma. Porque ela tem soluções rápidas para me resolver os meus problemas. Mas não são as rápidas soluções que serão sanados. Desafios. Nesta noite estão os guerreiros do Senhor, os valentes. Nós somos o povo mais temido da terra. Todos os governantes de todas as nações, eles temem a nós. Você sabia disso? Na terra, no inferno também somos temidos, porque nós vamos à morte também. Nós vamos à morte por ele. Algumas pessoas se vendem por alguns valores, por alguns favores.
devorado por leões, crucificado de cabeça para baixo, como Pedro foi. Pois nós somos temidos. E o que há de vir agora no governo desta nação, sabe que você é assim, porque a igreja nunca se rendeu a nada nem a ninguém. Respeitamos, obedecemos às leis, mas não concordamos com o pecado, mas não cedemos para o pecado, não servimos a outros deuses, não servimos a demônios. Tem muitas pessoas servindo a demônios e não sabem, e acham que é Deus. Pastor, o que revela isso para mim na sua palavra? Aqui está. Não tem outra coisa. Podemos falar bonito, mas o que nos leva a Deus é isso aqui, ó. Não tem outro. Você pode tomar seu assento, querido. Hoje eu orando, hoje de manhã que eu recebi, abri melhor dizendo a mensagem, né? Pastor dele, nosso amado pastor. Aí comecei a estava trazendo essa palavra nesta noite. E eu achei assim, bem interessante, porque eu me vi diferente. O processo que nós estamos vivendo na minha casa, na nossa rotina hoje, aniversário dela, está nos levando a um lugar em Deus que a gente não havia alcançado ainda. E faz-nos conhecer o Senhor. Que o trabalho da igreja é conhecer a Deus. Pastor, mas a presença precisa buscar, ela virá. Alguns pregadores da autoridade, até mesmo que já partiram com o Senhor, eles passaram alguns períodos nas suas vidas buscando bastante a Deus e clamando a Deus por milagres, por manifestações. E o Senhor falou para eles algumas vezes: você tem que fazer, buscar o conhecimento, buscar quem eu sou, buscar o que eu amo, porque todas as coisas virão por isso. E o Senhor me deu uma palavra que há muito tempo eu não ministrava. Está no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Eu estou bem em paz, bem tranquilo, ministrou algo para mim ali agora. Algumas coisas acontecem na sua vida, na minha vida, para nós ter um relacionamento maior com Deus. Algumas coisas que nós não conhecemos por ver, somente por falar. E Ele nos leva a conhecer profundamente. Não que Ele não queria antes fazer isso, mas é porque nós não cedemos, nós não nos inclinamos para isso. Mateus capítulo 13, uma palavra bem conhecida. Deixa eu falar um pouco sobre ela. Mateus capítulo 13, verso número 1, fala sobre a palavra do semeador. Uma palavra também dispositiva, porque o texto a gente conhece um pouco. Então vamos ler o texto, Mateus capítulo 13. Todos acharam? É importante que você ache, é importante que você leia. Vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus, sobre o cumprimento da palavra, o que ela faz. E a gente sabe que o crescimento está se multiplicando de tal forma que isso é profecia, a palavra de Deus se cumprindo, e esse multiplicar o conhecimento dos
E esse conhecimento está levando a igreja a crescer também. A igreja está indo rápido e ela está trazendo um pouco um conhecimento que não é bíblico. Pastor, mas não é bom para atrair as pessoas? Amém? Vamos usar dessa forma então. Mas não podemos fugir dela. Porque o poder não está no meu intelecto, o poder está no usar as letras. Letra marca o espírito vivifica. Então vamos falar um pouco sobre isso. O poder está no usar esta letra, esta palavra. Jesus ficou num monte, num deserto sendo tentado. Ele podia ter usado umas palavras diferentes, usar sinônimos, usar uma interpretação diferente, mas ele não quis. Ele quis trazer exatamente o que está escrito. É tanto que nós lemos Isaías, alguns textos do Antigo Testamento, que ele falou. Então ele teve que trazer, porque ele sabia que o poder está na palavra do Pai, e só assim o demônio seria expulso naquele momento. Ele ia embora. E o que está acontecendo um pouco? Estou falando da igreja do Brasil. Nós estamos mudando um pouco do texto bíblico, porque algumas pessoas, eu já vi isso, elas tendem a dizer isso aí. Eu já ouvi 500 vezes a mensagem. A minha vida não mudou. Amém que nós estamos dentro das igrejas. Amém que nós participamos do culto. Amém? Graças a Deus estamos aqui. Não desistimos. Por que eu estou aqui junto com vocês? Porque eu não desisti. Minha intenção não é mais participar. Intenção da minha carne, da minha alma. Porque a gente já viveu bastante, viu muitas coisas. Mas o Senhor quer que eu esteja aqui. Tem um lugar, é o preço. Eu não posso fugir disso. Paulo se semeador, Mateus capítulo 13, talvez eu tenha. Vamos ler então. Desde Jesus saiu da sua casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se uma grande gente ao pé dele. De sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Verso 3. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma grande parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Não sei se todos são há mais de anos seguindo Jesus, alguns que eu não conheço muito. Mas a interpretação desse texto ela é bem fácil, porque um verso de número 18 ele explicar esse texto. Mas o Senhor me deu um texto e eu quero explanar um pouquinho, mesmo você conhecendo, eu conhecendo o texto, porque o poder está na palavra dele. Pastor, por que Deus tem compromisso? Por que Deus tem um compromisso nessa terra? Primeiro, compromisso com a sua palavra. Segundo, o que põe em prática. Porque tem compromisso, quem tem compromisso com Ele. Então, primeiro eu, segundo eu, que tem compromisso com Ele. E nós queremos compromisso com Deus. E por isso nós estamos lendo essa palavra. Vamos falar um pouco sobre ela. Ele fala sobre terra dura, caminho. Porque a semente é a palavra e a terra representando aqui somos nós. E aquela terra dura, que é o caminho, passou animais, passou pessoas, bateu aquela terra, socou aquela terra. E ele disse que a semente foi lançada naquela terra. Aí vinha as aves do céu e a comeram as sementes. Por que a comeram? Porque a terra era dura e a semente não entrou. Mesmo caindo chuva, a semente
não entrou porque é uma terra batida. E ele diz aqui, lá na frente do versículo, a partir do versículo 18, ele diz que as aves do céu comeram essa semente. E ele diz que os pássaros aqui representados são representados por espíritos malignos, demônios. E ele afirma para que não se salvem crendo. Então, quando eu recebo a palavra, um coração duro, machucado, batido pelos homens, machucado, a ponto de endurecer seu coração, a palavra lançada na mente e no coração dessas pessoas, mas pela terra dura, porque elas se decepcionaram com muitas pessoas, de coisas, a semente não entra nesse coração. Essa terra está fechada, guardada, com rancor, ódio, mágoa. E aí automaticamente o diabo vem. É sempre acontece dessa forma. Por isso temos que orar também dessa forma. Quando você evangeliza alguém, quando você vai numa casa fazer uma visita, a pessoa não tem conhecimento, e você ali explica a mensagem, uma palavra de Deus, você tem que orar imediatamente, repreendendo os demônios, que você vai sair daquele lugar, e eles não podem estar ali, porque você está ali. Por que, pastor? Porque o anjo está ao meu redor. Pastor, como é que o anjo está ao meu redor? Só tem uma maneira que o anjo está ao meu redor. Você sabia disso? Quando é que o anjo está ao meu redor? Quando eu temo a Deus. Você sabia disso? Quando eu temo, o anjo Senhor acampa ao redor, que os temem e os livra. Não é porque eu tenho conhecimento, não é porque eu vou no culto, é porque na segunda-feira a minha atitude é diferente, a minha palavra é diferente, meu pensar é diferente, meu agir é diferente. Comprovo os demônios e para o reino dos céus que eu tenho a Deus, e eu adquiro autoridade. Porque nas regiões celestes, onde a batalha é travada, lá eu sou reconhecido ou não. Sabia o que acontece lá? Se eu sou conhecido lá, as coisas acontecem aqui. Tem um texto conhecido, Paulo pregando, eu já até falei aqui sobre isso. Os filhos de Seba, demoniado, foram expulsados do demônio. Melhor, os filhos de Seba foram expulsados do demônio, pessoa possessa. E o demônio perguntou: quem conhece a Paulo, quem sei quem é Jesus? E vocês, quem são? Então nós temos que ser conhecidos no inferno. Eu acho que tem que ser mais no inferno que na terra. Por quê? Porque o diabo está de olho por você 24 horas por dia. Ao teu redor, vê você, não ao redor. Ao redor de você está o anjo do Senhor quando você teme a Deus. Por quê? Porque lá ele sabe quem teme a Deus. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Meu sentimento atrai o poder de Deus. Vamos entrar lá. E essa terra não recebe. E aí o demônio vem por ela não entrar na semente, como aqui, um tapete grosso, né? Se você jogar aqui uma semente, principalmente de mostarda, pequena, ela vai entrar nesse tapete e você difícil vai achar. Mas vai entrar. Mas o terreno duro não é dessa forma. É como esse piso. A semente vai ficar ali. E ela vai roubar a semente da mente daquela pessoa, dizendo que não precisa disso. Deus também te recebe, Deus também te ama. Isso também será salvo. Então ele vai roubar a semente. Então eu preciso orar pela pessoa que está recebendo a palavra. Eu preciso expulsar o demônio da incredulidade. E ele não vai estar ali onde você está. E você precisa ensinar a pessoa
vezes onde tem pedra, a terra é pouca, porque a pedra vai sustentar essa terra. E a semente, ao cair ali, ela logo vai nascer. Por que ela logo nasce? Porque como a terra é pouca, quando você vai plantar uma sementeira, quanto mais profunda você colocar a semente, mais tempo ela demora de aparecer em cima. Se você colocar muito baixo, ela apodrece. Mas tem uma distância ali. Se você colocar muito profundo, ela vai demorar a subir. Quando é pouca terra, ela logo vai aparecer em cima. Porque a terra é baixa. E a palavra diz aqui que essa semente caindo, não havendo terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. O que significa isso? O sol, fatiga do dia, aquilo que nós atravessamos todos os dias, a peleja, a guerra espiritual. Às vezes, como vizinho, nós encontramos no semáforo, no meio das ruas, dirigindo um carro. Você encontra em todos os lugares isso. A perturbação, e isso vai tirar a sua paciência. E você vai dizer: para que eu estou servindo a Deus? Se isso não me resolve para nada, o que adianta isso? Se eu não recebi o aumento, se aquela porta não se abriu, e se a pessoa é um mercador, ele não serve ao Deus vivo, ele é um mercador, ele está esperando de Deus algo terreno. E para os conhecidos da palavra, para aqueles que são conhecidos em Deus, a Bíblia chama de miserável. Dura essa palavra, mas ele diz: aquele que espera só nesta vida, que aguarda as coisas desta vida, ele é miserável. Por quê? Porque tudo vai passar aquele cara adquirido, e ele não existirá em vida na eternidade. Porque tudo que está acontecendo comigo nesta vida, o maior propósito é a eternidade. Esse é o maior propósito dessas coisas. Passamos um momento na igreja, o Senhor diz: é melhor eu ir naquele lugar aonde há um velório, do que ir numa festa. Essa semana estava explicando isso para um jovem, semana passada, antes mesmo de acontecer o fato. Essa palavra o Senhor me deu para um jovem, e eu explicando isso para ele, do porquê que as coisas de Deus são contrárias às nossas. Porque nós nascemos com um foco, porque nossos pais nos conduzem a um lugar onde a gente faz uma percepção das coisas, que a minha vida é essa, que eu devo corrigir assim, viver assim, que eu devo viver dessa forma. E quando você olha para Deus, não é daquela forma. E aí a gente se combate a si mesmo. Há um combate interno nosso. E quem é meu Senhor? A quem eu quero servir? E vindo o sol queimou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e se sufocaram. E a outra caiu à terra e deu fruto, uma 100, outra 60 e a outra 30. Então, não posso criticar o meu irmão se ele está dando 100%, se o outro meu irmão está dando 30%. A gente tende às vezes, pelo trabalho, querer falar, mas há capacidades maiores, há capacidades menores que eu posso fazer. O Senhor me deu força para fazer.
se eu fizer a força que o Senhor me deu, eu estou fazendo o suficiente. E se eu fizer a mais do que aquela força, eu posso me matar. Sabia disso? Se eu tenho para levantar 100 quilos, e se eu levantar mais de 100 quilos eu morro? O ministério é assim. Na vida espiritual, por não compreender, às vezes torna-se também. Mas eu preciso levantar o peso. Eu tenho que ter a força que o Senhor disse que eu tenho que ter, porque Ele me capacitou com ela. Eu preciso fazer aquilo que Ele me deu para fazer. Algumas pessoas dizem, pastor, mas eu não suporto mais. Eu digo para ele, Deus não deu algo para você que você não possa suportar. Eu sempre digo para minha esposa, então como é que pode? Como é que acontece? A sabedoria vai me livrar das coisas. Essa é a força que eu preciso. A sabedoria. Deus deu algo para você fazer. Ele deu para você fazer. E você não consegue fazer. Mas eu tenho certeza que foi Deus que deu. Eu não consigo fazer. O que me falta? Sabedoria. Quando você tiver sabedoria, você vai concluir, você vai fazer. Então não dá para chegar assim e sair correndo de princípio. Eu preciso buscar o Senhor, eu preciso orar ao Senhor. Ele diz, aquele que pede, se dará, e não se lançará em rosto. Então eu preciso crer que Ele vai me dar e eu vou receber. Vamos continuar lendo o versículo 11, que é muito importante nós conhecermos isso aqui. Ele respondeu, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Vamos voltar à leitura. Preciso que você compreenda. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquele que tem, lhe será tirado. Por isso, Deus fala por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpra a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e eu escuto. Palavra forte. Que palavra forte. Como compreender o texto desse agora? Traz uma cegueira espiritual, e aceitá-la traz entendimento. O Senhor diz em outras partes do Evangelho que o povo seguia para comer e para beber, mas de mau grado não ouvia, e por isso não compreendia. Ele explicou aqui, porque de mau grado ouvem. 15, versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e
Gostaria que você abrisse em Lucas capítulo 8, verso 18. Lucas 8. No verso do livro 4, o Senhor vem te falar novamente aqui a palavra do semeador, Lucas 8:4. Mas no verso 16 de Lucas 8, ele vem contando a palavra da candeia. E ninguém acendendo uma candeia cobre com um vaso e a põe debaixo da cama, mas põe um velador, para que os que entrem vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de ser manifestada, nem escondida que haja de saber-se e vir a luz. Verso 18. Vede, pois, como ouves. Olha o que está escrito. Vede, pois, como ouves. Porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parecer lhe será tirado. Então, a maneira que nós ouvimos a palavra de Deus, você está aqui juntamente comigo ouvindo a palavra de Deus. São falantes, mas são ouvintes. A maneira com que eu estou ouvindo vai causar algo na minha vida espiritual a partir de hoje. Vai abrir chaves espirituais para mim entrar, ou fechará ainda aquelas que estão aqui. Tremendo isso, da maneira que eu ouço. Por isso que é importante nós lermos a palavra de Deus, o texto bíblico. É importante nós temos seguir. Porque da maneira que eu estou ouvindo, de que forma? Com fome, com desejo de aprender, de conhecer o Senhor, com sede, com a palavra mais importante da minha vida, com aquilo que é mais precioso neste mundo para mim, que é Ele e a Sua palavra. Ele vai vir em si. E as portas espirituais serão abertas para eu conhecer e crescer no espiritual. Como é importante isso. Como nós temos que dar reverência à palavra de Deus. Como nós temos que ficar muitas vezes sentado um pouco mais. Não que as irmãs não possam estar andando lá. Para ouvir o texto. Pastor conhecido na Coreia do Norte, Coreia do Sul também, né? Pastor Dei Ponchu, ele veio pregar no Brasil, ele deu uma surra nos brasileiros, né? Não sei se os irmãos ouviram a mensagem dele. Ele falou muito mal do nosso culto, criticou demais o culto brasileiro. Porque os japoneses, os coreanos, os ocidentais, orientais melhor, eles levam as coisas ao extremo, né? Conhecimento, educação, eles levam ao extremo. E isso é muito bom, nós temos que conhecer. E ele falou sobre as receitinhas, para tomar água, falou muito sobre isso. Os irmãos estão mudando de cadeira, passeando dentro da igreja, não dando reverência. É claro que se eu saio na hora da palavra, eu vou perder aquele foco, eu vou perder aquilo que o Senhor, pelo Espírito, está me levando naquele lugar. Porque não é assim, ó. Eu estou ali, do nada eu escuto aquela palavra e ela passa por aqui e eu vou embora, ela não vai entrar em mim. Por exemplo, quando
quando você começa a ministrar a palavra de Deus, a gente parece estar partindo. Eles têm uma linha que levou partindo para a corrida. Isso que eu estou iniciando para a corrida. Então, é o início da corrida. Aí você e eu estamos aqui, sentados nas cadeiras, ouvindo a mensagem do pastor David, pastor Israel, os pastores, as pastoras, as irmãs, os líderes. Porque Deus vai usar aquele subir aqui em cima. Amém? Deus vai usar aquele subir aqui em cima. Que é amor de Deus, uma palavra de Deus. Deus vai usar aquele. Não é só porque é o pastor que Deus vai usar, não. Eu quero já deixar a dica para você que pastor não é título. Sabia disso? Pastor não é título. Não diga assim, não, é um título. Não me despreze que o Senhor fez. Ele deu. Se tem um pastor de Deus, foi Ele que deu. Sabe para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Ele deu. Deus deu o pastor dele para essa igreja, para edificar essa igreja. Deus deu o pastor Israel para edificar essa igreja. Deus deu, pastor. Deus deu a pastora. Ele deu. Não menospreze o título. Sei porque eu sei um pouco talvez, porque eu fiz de tudo para não ser pastor. E eu te conto. Por isso que eu sei que Ele deu. E quando Ele deu, Ele colocou um encargo. Que você que não é ainda, você não entende, você não compreende, você não sabe o que é isso. Você não sabe. Mas Deus quer fazer de você também o mesmo, porque Ele quer dar você para o povo, para ministrar esse povo, para levar o reino aqui, ó. O pastor é para pregar para a multidão, o pastor nem prega para a multidão. Quando eu fui separado, consagrado, eu, o pastor Marcelo, meu irmão, nós quatro, eu e minha esposa, o pastor Marcelo, o pastor Graça, o pastor trouxe uma ministração e disse assim: o pastor não prega, o pastor não prega, o pastor não prega, o pastor ensina, o pastor está junto, sentindo as dores, caminhando e usando como exemplo, porque nós somos mártires. Aqueles que o Senhor deu à sua igreja, nós somos mártires. Atos capítulo 2, filho. Significa mártires, filho. Amados, vê depois como ouves. O Senhor me deu um texto bem conhecido em Saúl, melhor dizendo. Até a gente conversando com o pastor dele sobre isso, falei algo sobre isso. O pastor dele. Saúl estava lidando com os midianitas. Ele guerreava os midianitas. E Samuel disse que a tal dia ele chegaria ali para apresentar o altar, apresentar o holocausto no altar. Os inimigos eram muitos. O texto diz que eles eram como areia no mar. Muitas pessoas. Carros, cavaleiros, armas. Israel é um povo pequeno.
Senhor marcou com Samuel para ir naquele lugar. Eles estavam vendo praticamente os inimigos, e ali ia ser levantado o holocausto, e ali o Senhor ia firmar o reinado de Saul. Quando você vem em casa, você já conhece uma vez, 1 Samuel 13. O que aconteceu? O povo via que Samuel não chegava, e Saul, apreensivo, que isso? Então eu vou abrir com você, 1 Samuel 13, por favor. 1 Samuel 13, 8. Samuel 13, 11, 13, 9. 1 Samuel 13, 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um homem, trazei-me aqui um holocausto e ofertas passivas. E ofereceu um holocausto. Sucedeu que, acabando eu de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul desceu ao meu encontro para saudar. 11. Então disse Samuel: o que fizestes? Disse Saul: porque via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias atrasados. E os filisteus já se tinham ajuntado em Miqumas. 1 Samuel 13, 12. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. Ele contando aqui ao profeta Samuel, no relato que estava acontecendo, do porquê que ele tinha oferecido o holocausto, não poderia. Ele explicando do porquê que ele fez. Aí ele diz assim: eu disse, o rei, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei. Esforcei-me e ofereci o holocausto. Meu Deus, que bênção, ele confessou. Confessou o profeta. Eu disse. Eles virão contra mim, mas eu não orei. Ele não orou e foi lá fazer o que não era correto. Chegou o profeta, viu aquilo e disse o quê? Agiste neciamente e não guardasse o mandamento que o Senhor de Deus te deu. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor lhe ordenou. E se levantou Samuel e saiu de Gilgal a Gibeá em Benjamim, e Saul contou o povo que achou com ele os 600 varões. Está mais aqui na frente, amado. E aí o que aconteceu? Eu vou ler mais se você não orar. O profeta chegou e falou para ele: você temeu o povo, porque o povo estava indo embora, os soldados estavam indo embora, porque era muito inimigo. E o profeta, que representava Deus, que ia trazer a presença e a resposta de Deus através da fumaça. Porque a fumaça que saiu do holocausto, amado, era uma resposta por sim ou pelo não de Deus. E quando o profeta viu a fumaça, com certeza era não. Por quê? Porque Saul não poderia oferecer. E o povo, por causa dos inimigos, começou a deixar Saul. E Saul temeu pelo povo ir embora, seus soldados.
foi lá e correu e trouxe o local que precisou. Amados, quantas vezes acontece isso com as pessoas que servem ao Senhor? Não estou falando aqui da igreja, não é fácil servir Jesus, né? Que é muito maravilhoso. Será muito melhor na eternidade, né? Não se compara a nossa comunhão aqui com a eternidade. Será muito melhor. Milhares de vezes melhor. Mas é muito bom aqui, com certeza. Mas lá fora, onde a batalha é travada, onde a guerra tem que ser ganha lá, é lá que você ganha a guerra. É lá onde você é provado. É lá o meu sim ou não que vai valer a pena para destravar a minha vida física, espiritual, financeira, dentro do meu lar, da minha família. É lá que vai se destravar. Quando eu quiser, não. Pastor, mas todo mundo faz. Só um pouquinho. Não. E Saul fez o quê? O Saul fez aquilo para segurar o povo. Ele temeu o povo, mas ele não temeu o Senhor. Aquela mentirinha no trabalho, essa é velha, né, pastor? Mentirinha no trabalho, essa é bem velha. Mas é claro, eu não posso falar só. Tem que falar também como eu comecei. Uma mentirinha. Deus permite até que alguém te mande um dia lá, para ver qual será a sua reação. Sabia disso? Pastor, falou aqui. No momento do aperto, a Bíblia diz que Deus não tenta. Tiago disse que o Senhor não tenta e Ele não é tentado pelo mal. Pastor, por que acontece com as coisas? Ação permissiva. Se você quer um exemplo, leia o livro de Jó. Ação permissiva. Algumas coisas. Não todas, né? Analise primeiro. Vai orar com os prazeres. Então, querido, é a Deus que eu tenho que temer. É o Senhor, é a sua palavra que eu tenho que temer. Porque ainda que eu pareça perder hoje e agora, e a porta que Ele abre, você sabe que ninguém fecha. É ver você segurando aquela porta. Onde é que Deus está segurando? É você que está segurando aquela porta. Com aquilo que não agrada o Senhor. Eu vou dizer para você, ela será fechada. Essa porta será fechada. Não te preocupe com a sua. Ela será fechada, essa porta. Mas a porta que o Senhor te der. Pastor, como você tem a palavra? Como é que é a porta que o Senhor te der? Está aqui, ó. Manual para entrar nela. Isso aqui como você deve para receber essa porta. Isso aqui, ó. Chegando a ser claro desde o princípio já. Quebrando todos os sofismas. Por quê? Porque as pessoas elas vão nos analisar e elas vão ver assim, o que eu posso dar para ele, o que eu não posso dar. De princípio. Trabalhei numa empresa muitos anos atrás que o patrão nem pelo nome me chamava. Ele me chamava de crente. Fui saber depois, porque ele viveu uma vida escura. Terrível. Ele produzia muito. Produzia 4 pessoas. Nós dávamos de lucro para eles R$150.000 por mês. Nunca estragou nada, não quebrou nada, não deu prejuízo em nada. Mas ele não gostava da gente.
viviam. Mas ele foi abençoado. Porque a palavra de Deus ela se cumpre, não porque eu sou uma coisa melhor. Porque o poder de Deus está nessa palavra, e quando eu coloco ela em prática, algo vai acontecer. Tudo que o inimigo não quer que eu coloque ela em prática. O meu trabalho diário não é parecer bom nem bonito para as pessoas. Ainda que vai acontecer isso se eu obedecer essa palavra. Eu preciso trabalhar e obedecer. Você já imaginou? Se em todo o nosso país as igrejas evangélicas fizessem isso, talvez meia dúzia de gato, como diz o ditado popular, vai ficar nas igrejas. Mas aqui, a questão da palavra, viver a palavra, buscar a palavra, pegar a palavra do jeito que ela é. Mas esse Deus vai fazer isso. Porque a palavra vai ser pregada de uma forma ou de outra. O Senhor diz: importa que se pregue a palavra. Porque quando você ouvir com os ouvidos que nós devemos ouvir, você lembra dos ouvidos que devemos ouvir? Desejoso, sedento por esta água preciosa, dando valor. Ela vai causar algo dentro de mim. A vida, o Espírito será poderosa na minha vida. Eu preciso disso. Queridos, se você deseja uma oração, vamos orar? Vem? Vamos colocar em pé. Se você deseja oração, os pastores sempre dizem: se você tem alguma dor, aquele que vai orar por você, comente: ó, tem uma dor aqui, tem uma dor acolá. Por quê? Porque a oração será específica e Deus vai te curar. Sabe disso? Pastor, mas foi falado isso e já não aconteceu. Pastor, outrora falaram isso, mas não aconteceu. Não aconteceu. Ele já levou sobre si todas as dores. Você acha que ele não fará o que ele falou? Por isso nós não temos medo nem vergonha de dizer que você será curado. Se fosse o meu livro, nem aparecia aqui. Eu, pastor. Mas é a palavra dele. A inerente palavra de Deus, que não se muda, que homens tentaram destruí-la, mas Deus zela e vela por esta palavra para nós cumpri-la. Se você não foi curado, existe um propósito ainda. Você será curado. Só confie. Confie. Quando ele olhar para nós, ele tem que ver confiança em mim. Ele tem que ver que eu estou esperando. Uma criança quando perde ao filho, melhor, um filho quando perde a seu pai, e ele consegue fazer a operação do pai. Nós não conseguimos fazer a operação dos nossos filhos. Nós conseguimos ouvir e ver. Mas esse pai que consegue olhar no coração. E ele vê esse filho esperando. Sabendo que ele tem todo o poder. Se eu acho que
Senhor.
que precisarem, podem ir pagando aos pouquinhos, passando aos pouquinhos, para poderem participar do retiro, amém? As vagas são limitadas, a gente está com espaço lá, quem vai para Luiz Alves, comporta 50. A fé da mulher está maior, 115 pessoas, então até 110 a gente inscreve, depois tem mais um ministério de louvor, então as inscrições são limitadas, se inscreva assim que você puder, amém? Amanhã às 20 horas, ensaio do Ministério de Dança, a essência da dança, amém? Já que eu quero o grupo da igreja, a gente está voltando, irmãos, desculpa, a gente está voltando de algumas semanas aí um pouco agitadas. A gente está se organizando com a agenda ainda, com alguns detalhes. Então amanhã você que quer participar, procure minha nora, Beatriz, e a gente vai colocar também no grupo da igreja. Você que não participa ainda do grupo da igreja, mas congrega com a gente, peça para a mídia, peça para o pessoal que você está participando, que está por dentro dos recados, amém? Tudo certo? Com a mão como uma coxinha. Esse domingo bem lembrado, esse domingo é ceia do Senhor, amém? 19 horas. Os jovens também tem um luau na sexta-feira. Que horas foi? Falei? 19h30. Vai ter um luau. Os jovens são convidados também. Procure o Fernando, pastor Fernando, procure a pastora Bia para participar do luau. E na ceia do Senhor, domingos é importante. Nós sempre arrecadamos também ofertas de alimentos para servir a comunidade. Todos os alimentos que são arrecadados nós organizamos em porções, oferecemos às famílias que precisam as cestas básicas e por vezes nós também compramos ainda mais algumas cestas básicas para servir a comunidade local. Amém? Que horas o sábado de manhã? Tem bastante aviso hoje, né? 9h30, sábado da manhã. Você que não tiver compromisso, você é convidado a dar uma passadinha aqui na igreja. Pastor Cleberson, pastora Kelly vão estar dando uma geral no Kids, vão estar dando uma geral naquele canto lá também. Parece que vai ser uma sala, algo nesse sentido. Então, a gente vai estar em obras aqui na igreja, tá? São todos bem-vindos, amém? Deixa eu explicar o que é aquele material lá. Aquele material lá a gente ganhou, ele está em transformação. Aquele material lá está sendo transformado nessas prateleiras aqui, ó. Vou falar um pouquinho, você me dá 2 minutos. O que é essas prateleiras aqui? Pode tirar uma foto e pode rir hoje, não tem problema. Essas prateleiras aqui é uma das maiores bibliotecas públicas de Itajaí. Que vai oferecer livros gratuitos para orientação, para formação, para edificação do povo de Deus nessa cidade, amém? Nós estamos falando algo que Deus nos deu, está no começo, porque tudo que Deus faz começa do jeito que Deus quer. Começa com um nascimento, com uma criança. Então a gente riu um pouquinho ainda, não nasceu ainda, já está gestacionado, já está formado. Deus já levantou os parteiros e está acontecendo. Amém? Tá bom, vamos lá. Vamos com uma coxinha, com o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce e preciosa comunhão do Espírito Santo esteja conosco, como muito bem pregado nesta noite. Não só nessas 4 paredes, não só nos dias de culto, e que nossa vida seja uma oferta ao Senhor todo